Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o juízo final. Vocês lembram que a gente estudou sobre al-kufr, incredulidade. A gente falou sobre algumas coisas que anulam a religião. Falamos sobre idolatria maior, falamos sobre idolatria menor, incredulidade maior e incredulidade menor. Hoje a gente vai falar sobre algo relacionado a esse assunto. A gente vai falar sobre takfir. O que significa takfir? Takfir, acusar ou chamar alguém de incrédulo. Considerar alguém como incrédulo. Porque esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito importante. A gente precisa aprender e entender quando não devemos chamar alguém de incrédulo. Quando não devemos chamar alguém de incrédulo. Pois, acusar um muçulmano, chamar um muçulmano, considerar um muçulmano como incrédulo e um crime grande. Quando você chama um muçulmano ou considera um muçulmano que testemunha que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah, acusar ele de incrédulo, esse aí crime grande. Esse aí injustiça. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Sahih, hadith narrado por Imam Bukhari e narrado por Imam Muslim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man qala li akhihi ya kafir", em outra narração, "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma". O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando um homem fala para seu irmão ou kafir ou incrédulo, chama ele de incrédulo, considera ele como incrédulo, faqad ba'a biha ahaduhuma. Um deles realmente é incrédulo. O que significa isso? Se você está chamando ele de incrédulo enquanto ele não é, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo, então nesse caso você que é. Ou seja, quando chamamos alguém de incrédulo, essa pessoa não é pessoa incrédula, estamos no perigo que isso volta para nós mesmos. Ou seja, a gente está nos considerando como incrédulos. Olha o perigo. Olha o perigo. Então, quando a gente chama alguém de incrédulo, considera alguém como incrédulo, essa pessoa não é assim, não é uma pessoa como que você está alegando. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo que isso volta para você. Isso volta para você, olha o perigo. E não é somente quando chamar os outros de incrédulos, chamando os outros de incrédulos, chamando os outros de fácil, chamando os outros de pecador e tal, e tal, e tal. Quando você acusa alguém com alguma coisa que não faz parte dele, esse aí volta para você. Essa volta para você. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao acusar os outros com alguma coisa. Só que hoje a gente está falando sobre takfir. O que é takfir? Takfir, esses termos em árabe, vocês têm que se acostumar com esses termos, tem que escrever, tem que se acostumar com esses termos em árabe, para que quando você escuta um sheikh falando a palavra takfir, você já sabe o que significa takfir, certo? Esses termos são termos importantes, porque se você não fica pegando esses termos que a gente fala, sempre vai ficar difícil para você quando escutar essas palavras. Esses termos são termos que geralmente são repetidas várias vezes, certo? Nas aulas, nas palestras, tem muitos termos que o sheikh geralmente repita, algumas palavras em árabe que cada muçulmano tem que saber. Então é bom quando a gente fala, por exemplo, takfir, e você entender o que é takfir, você escreve. Takfir significa aquilo. Então quando você já vai assistir ou vai escutar ou vai ler num livro a palavra takfir, você já sabe o que é takfir. Então takfir, considerar alguém como kafir. Julgar alguém como kafir, certo? Então a gente falou que essa classificação é uma classificação muito, muito, muito perigosa. Quando você chama alguém de incrédulo, ele não é, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, nesse caso você que é. Esse hadith autêntico, hadith sahih, muttafaqun alayh. O que significa muttafaqun alayh? Quando a gente fala hadith muttafaqun alayh, significa que narrou ele Imam al-Bukhari e narrou ele Imam Muslim. Ou seja, esse hadith foi mencionado no livro do Imam Bukhari e no livro do Imam Muslim. E a gente sabe que os livros autênticos, depois do Coran, o livro do Imam Bukhari e o livro do Imam Muslim. Certo? A gente fala que o livro do Imam Bukhari é o livro mais autêntico depois do Coran. Depois do livro do Imam Bukhari, temos o livro do Imam Muslim. O livro do Imam Muslim também é um livro mais autêntico, só que ele tem poucos hadiths fracos. Ele não tem muitos hadiths fracos. Só poucos mesmo hadiths fracos, certo? Mas, de uma forma geral, esses são os livros mais autênticos depois do Coran no Islã. Então, quando a gente fala esse hadith muttafaqun alayh,
muttafaqun alayhi significa o quê? Que narrou ele Imam al-Bukhari e narrou ele Imam Muslim. Isso é um nível mais alto. Quando Imam al-Bukhari e Imam Muslim narram o mesmo hadith, isso significa que esse hadith está, yani, na maior nível de autenticação. Porque quando a gente classifica os hadith, tem muitos níveis. Tem muitos níveis. Temos, por exemplo, hadith sahih. Hadith sahih, o autêntico, aí tem hadith autêntico, a gente divide em vários grupos. Tem hadith autêntico, muttafaqun alayhi, que é o nível mais alto, por exemplo. Tem hadith somente que narrou o Imam Bukhari, tem hadith que somente narrou o Imam Muslim. Depois a gente fala, por exemplo, temos sahih li dhati, sahih li ghayri, temos hadith hasan li dhati, temos hadith hasan li ghayri, temos hadith jayyid, então tem várias classificações. Quando a gente fala hadith autêntico, todos os hadiths autênticos não são o mesmo nível, não são no mesmo nível. Inshallah, até depois, talvez a gente faça uma aula de hadith. Eu não sei se vocês estudam aqui na faculdade hadith ou não. Mustalah hadith, na verdade, não é hadith. Mustalah hadith é a ciência que, através dela, você estuda se esse hadith é autêntico ou fraco. Uma ciência muito legal e algo muito assim, mashallah, interessante. Inshallah, depois, se a gente tem tempo, inshallah, e vocês não estudam hadith, mustalah hadith, da ciência, a gente pode fazer uma aula depois, inshallah, para a gente explicar como que os sábios, os ulama, investigam o hadith, se é autêntico ou é fraco. Enfim, a gente acabou saindo da aula. Vamos voltar. Então, a gente falou que esse hadith que eu acabei de falar para vocês é um hadith muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi, hadith que narrou ele Imam Bukhari, no mesmo tempo narrou ele Imam Muslim. Ou seja, esse hadith está o topo, está muito autêntico, certo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse hadith fala que quem chama o irmão dele de kafir, incrédulo, enquanto ele não é, nesse caso volta para ele. Nesse caso, você que é, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado ao chamar os outros de kafir, ou julgar os outros como kafir, porque não é brincadeira, mas a gente chama os outros de kafir, isso volta para você. Então, a gente precisa saber, a gente falou, Sheikh, mas tu na aula, antes você explicou para nós sobre algumas coisas de idolatria maior, algumas coisas de incredulidade maior, e você falou que essas ações anulam a religião. Por exemplo, se uma pessoa fez algo que anula a religião, eu não posso chamar ele de kafir? Não, você não pode chamar ele de kafir, porque tem alguns requisitos que devem ser cumpridos e tem alguns impedimentos que devem ser considerados. Então, não é assim, você não... Alguém fez algo, ato de kufra, ato de incredulidade, ato de idolatria, e diretamente você já acusa ele que ele é incrédulo, ou acusa ele que ele é kafir. Só que, não. A gente precisa entender que tem diferença entre takfir al-naw' e takfir al-ayn. Takfir al-naw' é quando a gente faz julgamento genérico. Takfir al-ayn quando a gente faz julgamento individual ou julgamento específico. A gente vai entender. Presta atenção. Takfir, quando a gente fala que aquilo é kufr, aquilo é incredulidade, se divide em dois tipos. Ou você está falando do gênero, algo genérico, ou você está falando de uma pessoa específica. Por exemplo, se tu vai me perguntar, Sheikh, jogar o Corão no chão, jogar o livro sagrado, o Corão no chão, eu vou falar para você, isso é incredulidade. Isso aí, incredulidade. Agora eu fiz julgamento do gênero, do ato, daquela ação. A ação, a regra, quem joga o Corão, a ação que jogar o Corão no chão é incredulidade. Tá, mas aí tu vai falar, mas fulano jogou o Corão no chão. É diferente. Por quê? Porque eu preciso primeiro entender. Será que o Corão caiu da mão dele? Por exemplo, estava sem capa, ele não sabia que era o Corão, ele pensou que era livro, jogou. Será que não foi por desrespeito, ele não sabia que era o Corão? Será? Aí, quando a gente começa a ver que tem algumas coisas que realmente podem impedir, a gente entende, não. Entendi agora. O ato em si, incredulidade, o Corão não pode ser julgado no chão, mas a pessoa que fez aquele ato, antes de chamar ele de incrédulo, precisa pensar em muitas coisas, tem condições. E um exemplo para a gente entender ainda, a gente não falou dessas condições, a gente vai falar, inshallah. Um exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre a história de um homem. Essa história é bonita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Fi ardin fala". Esse homem, essa pessoa estava fi ardin fala, estava no deserto. Pessoa viajando, que estava passando no deserto, ele está com seu camelo, e com seu camelo ele colocou tudo aquilo que ele precisava na sua viagem, sua comida, sua bebida. E imagina, ele está no deserto. Ele perdeu o camelo dele. Então começou a procurar o camelo para lá e para cá, não achou o camelo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Falamma
Ya'isa ou Aisa, eu não lembro a narração se falou Aisa ou Ya'isa, enfim, quando ele perdeu a esperança em encontrar seu camelo, ele deitou no chão esperando a morte. Imagina, está no deserto, não tem água contigo, não tem comida, tudo que estava em cima do seu camelo, e seu camelo escapou. A pessoa começou a procurar, perdeu a esperança, não achou, se entregou à morte. Deitou, ficou esperando a morte. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quando essa pessoa acordou, ele acabou dormindo. Só que quando ele acordou, o camelo dele já estava em cima da cabeça dele. Ele viu, quando abriu os olhos, o camelo já estava bem perto dele. De tanta felicidade, ele disse, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, tu é meu servo, eu sou seu senhor. Imagina, ele inverteu. Ele disse, oh Allah, tu é meu servo, eu sou seu senhor. O profeta Muhammad disse, sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddat al-farah. Errou de tanta felicidade. Então agora vamos analisar aquilo. Vamos fazer julgamento genérico, julgamento específico. Tu vai perguntar, Sheikh, dizer que Allah é meu servo é incredulidade ou não é incredulidade? Com certeza é incredulidade. Chamar Allah do teu servo e teu senhor dele, com certeza é incredulidade. Ninguém suspeita, ninguém duvida. Sheikh, fulano disse que Allah é o servo dele. Ele é kafir? Não, não posso falar isso. Eu preciso entender muitas coisas. Por exemplo, esse caso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ele disse que akhta'a min shiddat al-farah. Errou de tanta felicidade. Ele não queria falar isso. Ele queria falar o quê? Oh Allah, tu é meu senhor, eu sou seu servo. Eu sou seu servo, eu sou submisso a Allah subhanahu wa ta'ala. Só que ele errou. Ele não prestou atenção que ele inverteu. Vai considerar ele kafir, vai falar que ele é incrédulo porque ele errou. Ele estava querendo falar algo bom, ele errou a língua, não prestou atenção. Não, nesse caso, não podemos fazer julgamento específico, não podemos falar que ele é incrédulo. E por isso que a gente precisa entender entre quando um dos ulama fala que aquilo é kufr, aquilo é incredulidade, aquilo anula a religião, não necessariamente significa que toda pessoa que faz aquilo já é uma pessoa incrédula. Não. Antes de acusar as pessoas, falar que fulano é uma pessoa incrédula, ou não, você precisa ver os requisitos, porque tem requisitos, tem cumprimento dos requisitos e também tem ausência dos impedimentos. Tem algumas coisas que impedem chamar os outros de kafir, considerar os outros como incrédulos. E tem alguns requisitos. E por isso, a primeira coisa, quando você vê um ato e você sabe que aquilo é idolatria, aquilo é incredulidade, antes de chamar quem faz isso de incrédulo, você precisa pensar milhões de vezes. Você precisa pensar milhões de vezes. Então, a gente está falando que esse assunto de chamar os outros de kafir é algo muito perigoso. E eu dei para vocês exemplos para que vocês consigam entender a diferença entre takfir al-naw' e takfir al-ayn. De novo, a gente falou que tem dois tipos de takfir. Quando considerar alguma coisa como kufr ou como kafir, tem dois tipos. Genérico, a gente está falando do gênero, a gente está falando da ação. Tu está julgando a ação ou você está julgando a pessoa? Julgando a ação, tudo bem, não tem problema. Wallahi, quem faz isso, você fala, por exemplo, como que a gente falou, julgar o Corão no show, ou muitos exemplos de incredulidade. Tudo bem, tudo isso é incredulidade. Mas a pessoa que faz isso, não. Peraí, antes de falar que ele é kafir, considerar ele como kafir ou incrédulo, outro assunto, outra história completamente diferente. Deixa aqui só desligar o celular, por favor. Perfeito. Então, agora a gente precisa entender algumas regras. Como que a gente está falando desse assunto, a gente precisa entender algumas regras. A primeira regra desse assunto de takfir, que takfir é haqqun shar'i. Takfir é o quê? Haqq shar'i. O que é haqq shar'i? Acho que não entendi. Allah subhanahu wa ta'ala. Direito shar'i. Porque, gente, a gente precisa entender que as regras ou al-huquq, certo? Ou as classificações, ou algo shar'i, da religião, religioso, ou algo, por exemplo, mental. Por exemplo, quando eu falo para você 1 mais 1 é 2, essa regra, ou essa classificação, ou esse resultado, um resultado mental, ou, por exemplo, o resultado que você aprendeu com a religião, não, é algo mental, tudo bem. Só que tem outras coisas que é da religião mesmo. Então, quando a gente fala haqqun shar'i, direito religioso, direito de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, algo que não funciona com raciocínio, por exemplo, não, eu vou sentar e vou fazer 1 mais 1 e 2, então, desde que ato e incredulidade, então quem faz é incrédulo. Essa questão de matemática, desde que o ato é incredulidade, então, não funciona assim. Então, a primeira coisa, você tem que saber que isso aí, considerar alguém como kafir ou como muçulmano, no primeiro lugar, isso aí é de Allah subhanahu wa ta'ala, não é nosso. Isso aí, o direito de Allah subhanahu wa ta'ala.
Então, não são assuntos que a gente precisa, por exemplo, sentar e calcular com calculadora ou caneta e lápis para a gente ver, eu vou fazer meus cálculos, então, de acordo com meus cálculos, fulano é kafir, fulano é incrédulo. Não funciona assim, Habib, não funciona desse jeito, tá bom? Então, como que a gente falou isso aí, direito de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, tem que ter evidência do Coran, tem que ter evidência da Sunna, que esse ato é incredulidade, tem que entender se a pessoa, aquilo que a gente vai falar agora, inshallah. A segunda coisa, a gente tem que saber, a segunda regra, الأصل في من قال لا إله إلا الله الإسلام حتى يثبت خلافه. O que significa essa regra? Que o padrão de quando a pessoa fala la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, essa pessoa aí, muçulmana. Esse é o padrão. Ou seja, se para mim, na frente de mim, se eu ouvir a pessoa dizendo la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, a partir desse momento não é meu direito tirar ele do Islã. Não é meu direito julgar ele como incrédulo. Esse aí, padrão. Ainda a gente vai falar quando que é, quando que não é. Mas, assim, pelo padrão, quem testemunha que não há divindade além de Allah, que o profeta Muhammad, mensageiro de Allah, é muçulmano. Até que apareça alguma coisa que realmente leva a gente a falar, essa pessoa não é muçulmana. Certo? Então, pelo padrão, toda pessoa que testemunha que não há divindade além de Allah, que o profeta Muhammad, mensageiro de Allah, é muçulmano. Não pode falar que ele é incrédulo ou incrédula, até que aparecer alguma coisa depois que a gente, inshallah, vai entender junto. Sheikh, tem evidência? Yani, se a pessoa fala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, e, por exemplo, eu tenho sensação no coração que ele falou aquilo só para algum motivo, ou para ganhar um benefício, ou para ganhar, sei lá, zakat, ou será que não posso falar que ele é kafir? Será que não posso? Não, não pode. Tem evidência, Sheikh? Claro que temos evidência. Olha essa história autêntica que aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith também hadith muttafaqun alayh. De novo, eu falei esse termo de novo. O que é muttafaqun alayh? Que não é o Imam al-Bukhari, não é o Imam Muslim. Então, não é esse hadith Imam al-Bukhari no livro dele, Al-Jami' al-Musnad, e não é o Imam Muslim no livro dele, Sahih. Perfeito. Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele estava na batalha. Olha como que é. Usama está na batalha, lutando contra o outro, os muçulmanos e os incrédulos. Não tem nada mais claro que isso. Então, os muçulmanos já estavam tomando conta. Um dos incrédulos correu, pegou uma ruazinha, ou sei lá, e começou a correr. Quem viu ele correndo? Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Usama ibn Zayd viu Anas ibn Malik correndo. Usama ibn Zayd pegou a sua espada ou flecha e correu atrás desse incrédulo. Aí o incrédulo, quando viu que já vai ser atendido, alcançado, ele parou e disse: eu testemunho que não há divindade além de Allah, testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Agora já sou muçulmano. Assim, astaghfirullah, mas assim, dizendo, você, sua opinião. Eu tenho certeza que sua opinião não vai ser diferente da opinião do Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd matou ele. Disse: não, esse cara tá de sacanagem. Ele somente falou la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah para se proteger. Tu faria isso, todos nós, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente está na batalha, o cara matou de nós, esse incrédulo matou de nós, e quando já estava quase sendo atendido, ele falou, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agora sou um de vocês. Como decisão dentro da batalha, a gente vai escolher realmente fazer essa decisão que o Usama ibn Zayd fez. O Usama ibn Zayd matou ele. Quando ele voltou para o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou bravo e disse, ya Usama, أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. Oh, Usama, você matou ele mesmo dizendo la ilaha illallah. Você matou ele mesmo testemunhando que não há divindade além de Allah. Você matou ele mesmo depois de aceitar o Islã. Ele estava nosso inimigo até esse momento na batalha dos incrédulos, nosso inimigo, tudo bem. Mas no momento que ele falou la ilaha illallah, é um de nós. Você matou ele mesmo sendo um de nós. E o Usama ibn Zayd disse, Ya Rasulallah qalaha muta'awwidha. O mensageiro de Allah, ele disse muta'awwidha, disse para se proteger e fingindo. A pessoa, está claro o assunto. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فما زال يكرره. O profeta Muhammad começou a repetir, Usama matou ele mesmo sendo muçulmano, Usama matou ele sendo muçulmano. O Usama ibn Zayd disse, o profeta Muhammad ficou repetindo, até que nesse dia eu desejei, falei, subhanallah, não era para ser muçulmano antes dessa batalha. Eu desejei que eu entrar no Islã depois da batalha, não é antes da batalha, para isso não acontecer comigo. Ele desejou atrasar um pouco para aceitar o Islã, para que isso não acontecer com ele. Ele não presta atenção, ele não desejou a não ser muçulmano, não. Ele desejou demorar que o Usama mesmo aceita o Islã um pouco mais tarde, depois, para não acontecer aquilo. Isso que o Usama disse. حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Desejei que se eu aceitasse o Islã um pouco mais tarde, para isso não acontecer.
Olha, subhanallah, eu vou perguntar a vocês, se você está numa batalha, e essa pessoa matou de você, do seu grupo, matou dos muçulmanos, matou, e escapou quando viu que já estava sendo atendido e testemunhou que não há divindade além de Allah Muhammad Rasulullah. Sim, uma decisão sábia, você vai fazer o quê? De acordo com nossos cálculos, a gente vai matar. Só que a gente falou que esse é direito de Allah subhanahu wa ta'ala, não é matemática, gente. Isso não funciona com matemática. Não funciona com matemática. A pessoa já testemunhou que não há divindade além de Allah e muçulmano. Isso aí é pelo padrão. Não, mas é que eu senti que ele está na procura de um quê, que ele quer um benefício, que ele... Esse não é de você. O que você está sentindo não é de você. Não é de você. Certo? Então, isso aí, essa é a segunda regra que a gente precisa entender. A terceira regra, لنا الظاهر والسرائر موكلة إلى الله سبحانه وتعالى. A terceira regra nesse assunto de takfir, que a gente julga as pessoas de acordo com al-zahir, aquilo que aparece das pessoas. O que está no coração não é nosso. Essa é a terceira regra. Ou seja, o que aparece para nós, a gente julga de acordo com aquilo. Se a pessoa testemunha que não há divindade além de Allah, Muhammad Rasulullah, para nós é muçulmano. Se a pessoa vai na mesquita, a pessoa é muçulmana. A gente julga de acordo com o que aparece. O que está no coração, eu não tenho como descobrir aquilo. O Sama, quando disse para o mensageiro de Allah, ele disse isso para se proteger, o profeta Muhammad não aceitou. O profeta Muhammad, em outra narração, disse para ele: por acaso você já abriu o coração dele? Você já entrou na mente dele? Isso aí foi a resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em uma das narrações. Ou seja, o que está no coração não é para nós, gente. A gente não sabe se fulana ou fulano está fingindo, um muçulmano de verdade, não é muçulmano de verdade. Isso é para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não é para nós. Isso não é para nós. Então, o que está no coração, a gente não deveria julgar. Número 4 das regras, que a gente deveria fazer algo chamado tasabbut. Antes de julgar, você tem que conferir se realmente aquilo foi feito ou não, se realmente todos foi brincadeira. Não é brincadeira, não é brincadeira julgar. Falei com eu fiquei assustado, gente. Tá cortando, professor, o som. Eu tava bem dentro da aula, alguém falou assalamu alaikum do nada, tudo bem? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente falou que a gente deveria ter certeza, antes de considerar alguém como kafir, a gente precisa ter certeza, gente, de chamar alguém como kafir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Usama disse para ele, o mensageiro de Allah, ele disse aquilo para se proteger, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Aw shaqaqta an qalbi", você abriu o coração dele, já entrou na mente dele, já sabe o que está no coração dele. Ou seja, o que está no coração não é para nós, é para Allah subhanahu wa ta'ala. A gente julga de acordo com o exterior, o que aparece das pessoas, a gente julga de acordo com ele, o resto não é nosso. Número 5 das regras, o Islã está proibindo fazer takfir de um muçulmano. Yani, julgar os muçulmanos como kafir, isso é proibido no Islã, certo? Então, se é algo proibido, você não deveria se arriscar. Você não deveria ficar chamando os outros de kafir, tem que ter evidência ou sem ter certeza. Então, você deveria ter muito cuidado com esse assunto, porque realmente hoje em dia parece que, mashallah, uma brincadeira, você vê algumas postagens, algumas pessoas fazendo takfir de todo mundo, fulano é kafir, fulano, subhanallah, yani, não deixaram ninguém. Yani, até aconteceu no Egito, que tem seita no Egito, que apareceu mais ou menos nos anos 80, que fizeram takfir de todo mundo e só disseram que no Egito tem 2 muçulmanos só, e o resto do Egito é incrédulo, todos os muçulmanos do Egito são incrédulos, e somente sobrou 2 muçulmanos. E esses 2 muçulmanos foram os fundadores dessa seita. E no final, eles brigaram, um brigou com o outro, aí cada um fez seita para ele e considerou a outra seita como kafir. Então, brincadeira, esse assunto é um assunto de brincadeira mesmo. Cada um fica bravo com o outro, já chama o outro de incrédulo, já não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Não, realmente tem algumas coisas, subhanallah, algumas histórias que você vê, subhanallah, é perigo considerar os outros como incrédulos sem ter evidência. Não funciona desse jeito. Tá, então, o número 6 das condições, a condição mais importante, quem faz takfir deveria ter conhecimento dos requisitos e dos impedimentos. Então, tá, Sheikh, aconteceu alguma coisa, uma pessoa fez alguma coisa, eu realmente quero saber se essa pessoa é muçulmana ou uma pessoa incrédula. Então, você precisa ter conhecimento dos requisitos e ter conhecimento das coisas que impedem. As coisas que impedem. Então, vamos primeiro falar aqui alguma coisa, só um minutinho aqui, por favor. Vou ajustar aqui. Tá, então,
para chamar alguém como kafir, ou para considerar uma pessoa que fez ato de kufr, ato de incredulidade como kafir, a primeira coisa, você precisa ter evidência que esse ato é incredulidade. Yani, não é porque a pessoa te roubou, então a pessoa é incrédula. Roubar no Islã não é incredulidade, é um pecado dos pecados grandes, mas não é pecado. Ou se você vai considerar quem rouba incrédula, então você agora faz parte dos Khawarij. O que é Khawarij? O Khawarij é uma seita que apareceu no tempo do Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa seita alega que quem faz um dos grandes pecados, como mentira, adultério, blá blá blá, e não é muçulmano, incrédulo. Enquanto isso é errado. Isso é errado, certo? Então, al-Khawarij, aqueles que fazem takfir, aqueles que consideram um muçulmano que faz pecado, incrédulo. Não. De acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de acordo com o Corão, quem faz pecado não é incrédulo. Quem é incrédulo? Quem faz atos de incredulidade, idolatria, comete incredulidade, mas quem faz pecado não é incrédulo. Então a gente precisa, primeira coisa, antes de julgar alguém como incrédulo, precisamos ter certeza que aquela ação, aquele ato, é ato que realmente é de incredulidade. A segunda coisa, você precisa ter certeza que aquela pessoa fez aquilo. Thubutu qiyamihi bil mukallaf. Tenho certeza que ele fez isso. Então ele fez esse ato. Não é, eu acho que ele fez, talvez ele fez. Não, essas coisas não tem talvez. Wallahi, a gente tem, subhanallah, eu vi, isso não é brincadeira, eu vi que eles inventaram uma coisa chamada takfir bit-tasalsul. Allah tem algumas brincadeiras. O que é takfir bit-tasalsul? Por exemplo, olha só a brincadeira, como que começa a brincadeira. Por exemplo, eles dizem que, por exemplo, a gente sabe que deixar de rezar, a gente sabe que a oração faz parte dos pilares do Islã. Não rezar, incredulidade anula o Islã ou não anula o Islã? É uma questão de divergência entre os sábios. Então, quem deixa de rezar, uma questão de divergência entre os sábios. Alguns dos sábios, por exemplo, que nem Imam Shafi'i fala que não anula o Islã. Yani, pecado, não é algo que anula o Islã, se a pessoa não reza, certo? Obrigatório, se a pessoa deixa de rezar, ele é um pecador, mas não anula o Islã. Outros, por exemplo, dizem que anula o Islã, outros fazem diferença entre deixar de rezar de uma forma geral e perder uma oração, perder algumas orações. Então, uma divergência. Olha que eu vi isso. A pessoa fala, chega e fala, fulano é kafir, fulano é incrédulo. Aí tu pergunta a ele, mas por que ele é incrédulo? Ele fala, ele é incrédulo porque ele não considera fulano como incrédulo. Como assim? Se eu não considero fulano como incrédulo, eu também sou incrédulo? Sim. Então eu falei, wallahi, isso aconteceu e aconteceu aqui no Brasil. Aconteceu aqui no Brasil em 2018. Acabei de chegar aqui no Brasil e isso aconteceu com um irmão. Aí eu falei para ele, isso não existe. Isso não existe. Imam Shafi'i, por exemplo, eu falei para ele, Imam Shafi'i, por exemplo, não considera a pessoa que deixa de rezar, a pessoa que não reza, perde a oração, não considera ele como kafir. O que você acha do Imam Shafi'i? Ele falou assim, Imam Shafi'i não considera quem não reza como kafir, então Imam Shafi'i também é kafir. Falei para ele, sério, Imam Shafi'i também é kafir? Ele falou sim, Imam Shafi'i é kafir, incrédulo. Falei, mashallah. E para mim, Imam Shafi'i não é incrédulo. Ele falou, e tu também é incrédulo. Wallahi, isso aconteceu aqui no Brasil. No Brasil, especificamente em Porto Alegre, imagina. E a pessoa, eu falei para ele, eu fiquei assim, o meu jeito, falei para ele, mashallah, então deixa eu aprender contigo. Só que vamos aprender desde o início. Vamos começar com Surat al-Fatiha. Wallahi, ele não sabia recitar Surat al-Fatiha. Imagina, a pessoa não sabe nem recitar Surat al-Fatiha, nem o básico, nem o início. E a pessoa está fazendo o takfir de Imam Shafi'i. A gente é só brincando. Imam Shafi'i, que, subhanallah, não tem nem como falar, não tem nem como me expressar. Então, esse assunto é um assunto, parece que as pessoas levam com brincadeira. Fulano é kafir, fulano dos sábios, Imam Shafi'i, wallahi, subhanallah, se Imam Shafi'i é incrédulo, então eu não deveria ficar aqui. Falas, se Imam Shafi'i é incrédulo, imagina nós, subhanallah, astaghfirullah. Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado, porque parece que algumas pessoas, para eles, faço esse assunto de kafir, fulano, não é assim que funciona. A terceira condição, a gente precisa ter algo chamado bulugh al-hujja, chegada da prova, chegada da evidência. Antes de considerar fulano como incrédulo, fulano fez ato de incredulidade. Antes de considerar ele como incrédulo, eu preciso saber que ele sabe que aquilo é incredulidade. Tem algumas ações, nós, por exemplo, vamos dar exemplo que sempre os ulama mencionam. Hadith ahdin bi Islam. Por exemplo, uma pessoa que acabou de se reverter. Ou uma pessoa que está longe. Tu foi na Amazônia fazer da'wah na Amazônia, por exemplo.
ou foi fazer da'wa no deserto, ou foi fazer da'wa num lugar simples aqui no Brasil. Você encontrou com as pessoas, explicou para eles sobre La ilaha illallah e sobre Muhammad Rasulullah, e ensinou eles somente a oração. E você viajou. Então essas pessoas somente aprenderam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah e aprenderam a oração. Por exemplo, você foi embora. Depois chegou outro irmão muçulmano dizendo para eles: vocês têm que pagar caridade, vocês têm que fazer peregrinação, vocês têm que fazer. Eles falaram: não, a gente não vai fazer isso. Isso não faz parte do Islã. Essas pessoas são muçulmanas ou são incrédulas? Com certeza são muçulmanas, porque eles não sabem aquilo que eles aprenderam da religião, eles somente aprenderam essas coisas. Então, antes de considerar eles como incrédulos, você precisa de fazer algo chamado a chegada da prova. Chama essas pessoas: não, gente, não funciona assim, que a caridade realmente faz parte dos pilares do Islã, vocês não sabem, pois vocês são novos muçulmanos, ou porque vocês moram num lugar isolado. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, aqui o Corão. Então, dependendo, tem algumas coisas que a gente precisa saber, primeiramente, se a pessoa sabe que aquilo é incredulidade ou não é, aquilo faz parte do Islã ou não é. Então, isso que os ulama falam, qiyam al-hujja, chegada da prova. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, que não castigamos ou não julgamos, Allah subhanahu wa ta'ala não vai julgar alguém até enviar um mensageiro. E Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar fulano se não recebeu um mensageiro, se não sabe da prova, se não sabe da evidência, se não sabe que aquilo faz parte da religião. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que 4 tipos de pessoas terão razão no dia de juízo final. Arba'un yahtajjun, 4 pessoas que vão ter hujja, que vão conseguir argumentar no dia de juízo final. Uma dessas pessoas, só por exemplo, que o profeta Muhammad mencionou, que a pessoa soube ou descobriu sobre o Islã depois que chegou à idade de que não consegue mais entender as coisas, compreender as coisas, ficou velho demais, idoso demais, que não aprende mais, não compreende mais as coisas de uma forma fácil. E no dia do final ele vai falar: oh Allah, eu somente aprendi sobre o Islã, escutei sobre o Islã quando cheguei a essa idade. Nesse caso, essa pessoa vai conseguir argumentar. Então, não. A gente precisa saber, antes de considerar fulano como incrédulo, fulano está fazendo algo que é considerado incredulidade no Islã. Antes de julgar ele como incrédulo, você precisa chegar: ô irmão, aqui um verso do Corão, aqui o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso é considerado no Islã como incredulidade. Se ele continuou fazendo, aí é outra história. Mas não pode julgar ele como incrédulo antes que você tenha certeza que fulano recebeu a evidência, ou fulano recebeu a prova. Isso é muito importante. Número 4 das condições: intifa' al-mawani'. Intifa' al-mawani' significa a ausência dos impedimentos. Tem algumas coisas que impedem que a gente considere as pessoas como incrédulo. A primeira coisa é a ignorância, como que a gente acabou de mencionar. A pessoa é ignorante, a pessoa não sabe, a pessoa acabou, por exemplo, de aceitar o Islã, ou a pessoa mora num lugar isolado, a pessoa não tem acesso à internet, ele acabou de fazer a incredulidade, ele não sabe. Isso somente o que ele aprendeu. Então isso impede julgar ele como incrédulo. Você precisa ensinar ele antes de julgar ele como incrédulo. Ou al-khata', erro. O erro, uma das coisas que impede julgar as pessoas como incrédulas. A gente acabou de falar, a pessoa que disse para Allah: tu é meu servo e eu sou seu senhor. Essa pessoa fez o quê? Essa pessoa julgou, astaghfirullah, falou algo grande, falou para Allah: oh Allah, tu é meu servo, eu sou seu senhor. Essa fala é a incredulidade. Mesmo assim, o profeta Muhammad não disse que essa pessoa é incrédula, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ele errou. A pessoa errou. Então, o erro que não é de propósito não impede. O erro que não, quando a pessoa erra, não quer falar isso de verdade, de propósito, isso impede que a gente faça takfir dele, a gente considera ele como incrédulo. Número 3, al-ikrah, só foi obrigada, só foi esforçada, tu está obrigando ele a falar aquilo. Temos o exemplo no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ammar ibn Yasir, um dos companheiros do profeta Muhammad, que ele obrigavam ele a insultar o mensageiro de Allah, falar mal da religião. Ele foi até o mensageiro de Allah e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitou o verso dizendo: illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, que é a pessoa que foi forçada a pronunciar ou falar incredulidade, enquanto o seu coração está cheio de fé, não tem culpa. Se eles castigaram você até que já você vai morrer, estão matando você, falaram para você, por exemplo, falar da religião, você pode fingir que você está falando da religião. Nesse caso, você não está culpado. Por quê? Porque se chama ikrah, está te obrigando a falar aquilo. Está te obrigando, você não tem como. Wallahi, eu prefiro morrer e não falar, tudo bem. Você quer morrer como shahid, mas estou falando que aquilo, se você falou aquilo, se você falou da religião desse momento, você não está considerado como incrédula, porque você foi forçado a falar aquilo, você foi obrigado a falar aquilo, ou se obrigaram você a falar pesar em cima do Corão.
São coisas que, imagina, se pegaram você de força e colocaram você em cima do Corão. Eu não tenho vontade, eu não fiz isso com vontade, eles que me obrigaram. Então, são coisas que impedem. Também as coisas que impedem é a ta'wil. A ta'wil, interpretação errada. Você escutou o verso do Corão, escutou o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e você é uma pessoa que tem conhecimento, só que você entendeu de uma forma errada, que interpretou de uma forma errada. Isso aí também impede. Isso impede que você seja julgado como incrédulo. Você precisa ser ensinado antes de ser julgado. E se alguém entendeu um verso de uma forma errada, antes que julgarmos ele como incrédula, pessoa incrédula, precisamos ensinar ele a interpretação correta. Irmão, não é desse jeito, é desse jeito. Seu entendimento está errado. Dessa forma que você está entendendo incredulidade, por exemplo. Certo? Então, quando a pessoa faz má interpretação de alguma coisa, entende alguma coisa de uma forma errada e acabando fazendo incredulidade, nesse caso, não podemos julgar ele como incrédula. Pessoa incrédula, precisamos ensinar ele primeiro. Um exemplo rápido, porque já o tempo... o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sobre uma pessoa que disse para seus filhos que quando vou morrer, essa pessoa disse para seus filhos, quando vou morrer, pego o meu corpo e corto em pedaços, depois queimo esse corpo e sobe em cima da montanha, várias montanhas, e jogo o meu corpo, separo o meu corpo em vários lugares, certo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de juízo final, vai perguntar a essa pessoa: por qual motivo você fez aquilo? Então essa pessoa vai falar que ele ficou com medo, ele fez muitos pecados, ele ficou com medo que Allah subhanahu wa ta'ala ressuscita ele e julga ele. Talvez essa pessoa, olha, com o entendimento simples dele, suspeitar da força de Allah subhanahu wa ta'ala, incredulidade. Com certeza, se você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala não tem o poder de te ressuscitar dessa forma, se você se corta, se você se separa, isso é incredulidade. Mas essa pessoa não foi considerada como incrédula. E Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar essa pessoa por causa daquela interpretação errada. Ou seja, tem algumas coisas que impedem julgar as pessoas como incrédulas. E não é brincadeira. Então, com o que a gente falou, ignorância, com o que a gente falou, erro. Se a pessoa errou, não foi de propósito, ele falou alguma coisa, não foi de propósito. Uma pessoa fez uma interpretou de uma forma errada, uma pessoa foi mukrah, foi obrigado a falar aquilo. Isso tudo impede de fazer takfir ou considerar ele como kafir. Eu acho que, por enquanto, porque já tenho outra aula com outra turma, mas eu acho que o assunto já foi esclarecido. Alguém tem pergunta rápido em 5 minutos? Ok. Então tá entendido. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E até a próxima aula. Wa alaikum salam, Sheikh. Wa alaikum salam.